Curiosidades sobre Lampião, o rei do cangaço. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião nasceu em Vila Bela, atual cidade de Serra Talhada, Pernambuco, em 1898. Era filho do fazendeiro José Ferreira da Silva e de Maria Lopes. Abandonou a escola aos 12 anos para se tornar um cowboy. Ficou conhecido como domador de burros e cavalos bravos e pelo seu conhecimento das trilhas da região. As disputas de terras entre José Ferreira da Silva e seu vizinho José Saturnino às vezes terminavam em tiroteio. E certa vez, quando um coronel local agindo para proteger Saturnino se rebelou contra José Ferreira, isso revoltou Virgulino, que junto com 2 irmãos resolveu ingressar no cangaço. Nos 20 anos seguintes, Virgulino começou a percorrer o sertão nordestino como cangaceiro. Ele e seus companheiros usavam roupas de couro, inclusive jaquetas grossas, para protegê-los dos espinheiros nativos da Caatinga. Todos os bens eram transportados no corpo dos homens do bando. Como não havia contrabando na época, a maioria das armas usadas pelos cangaceiros eram obtidas através de roubos. O mais usado era o rifle americano Winchester. Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita, ingressou no grupo em 1930. Nasceu no atual município baiano de Paulo Afonso, onde morava na fazenda dos pais. Antes de ingressar no grupo de Lampião, ela teve um casamento mal-sucedido com um sapateiro chamado Zé Nenê. Ela foi a primeira mulher na história a integrar o grupo de cangaceiros. Virgulino foi apelidado de Lampião por conta de sua habilidade de atirar de forma muito rápida. Essa habilidade fazia com que os disparos iluminassem a noite como um lampião. Os membros de seu bando chamavam pela alcunha de capitão. Os fazendeiros e pequenos proprietários que abrigavam o bando de Lampião eram chamados de coiteiros. Os policiais que combatiam os cangaceiros eram, por sua vez, chamados de macacos. Um dos trunfos de Lampião era sua grande rede de coiteiros. O grupo contava com aproximadamente 100 cangaceiros, com domínios espalhados pelos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Certa vez, Lampião escreveu uma carta ao então governador de Pernambuco, propondo a divisão do estado em 2. Lampião era um homem profundamente religioso e supersticioso que praticava uma espécie de catolicismo sertanejo, ligado às forças da natureza. Ele respeitava profundamente os padres, especialmente Padre Cícero, a quem considerava seu padroeiro. Todos os dias ele parava para orar e praticava o jejum de sexta-feira. Ele também tinha a crença de que possuía o corpo fechado. Inclusive, muitos policiais acreditavam que Lampião realmente tinha superpoderes, pois era inexplicável como conseguia fugir sem deixar rastros de sua presença. Porém, o segredo do rei do cangaço era de estratégia. Ele ordenava ao grupo que realizasse proezas brilhantes para afastar todos os indícios de sua presença, como apagar as pegadas e até andar de costas para confundir seus perseguidores. Com o aumento do número de mulheres no cangaço, o número de partos também aumentou. Na ausência de médicos treinados, Lampião aprendeu sozinho e executou os procedimentos com técnicas que conhecia de seus cuidados com o gado. No entanto, tudo isso acontecia em condições muito insalubres e com manuseio pouco cuidadoso. Lampião e Maria Bonita tiveram uma filha chamada Expedita em 1932. Como era costume no cangaço, o destino da criança tinha que ser decidido. E como não queriam que a menina crescesse no cangaço, foi entregue a um aliado deles, João Ferreira. Tudo isso foi feito no maior sigilo e o caso foi tratado como uma espécie de segredo de Estado. Era muito comum nas festas de cangaço ocorrer bebedeiras e farra. Porém, Lampião não gostava muito de beber álcool, embora de vez em quando consumia conhaque. No entanto, ele não bebia muito. Embora Lampião não tivesse a melhor leitura do mundo, ele gostava de ler, principalmente os jornais que pegava no caminho entre as cidades. Sua maior alegria era ler as reportagens sobre ele nas revistas. Passava horas lendo ou ouvindo alguém ler para ele. Numa situação em que banho era raridade, Lampião usava perfumes de alta qualidade e em grande quantidade. Roubava nas capitais perfumes caros e importados, que combinava com o cheiro de suor e a brilhantina dos cabelos, criando uma mistura olfativa única que se tornou a assinatura do cangaço. Há relatos de banhos de perfumes generalizados que chegaram até aos animais. Entre os cangaceiros, a culinária não era uma tarefa tida como essencialmente feminina, como era comum nos anos 30. Lampião e seu bando estavam acostumados a preparar suas próprias refeições desde quando não havia mulheres cangaceiras no grupo. De forma geral, após a entrada das cangaceiras no bando, cabia a eles caçar os bichos, a elas, lavar e temperar. Os homens reassumiam o serviço no momento de levar as carnes ao fogo. Para não chamar a atenção da polícia, eles preferiam cozinhar de dia. Uma fogueira em meio à escuridão poderia denunciar a localização do grupo. Os cangaceiros também agiam assim porque, após a refeição, tinham que
que cavar grandes buracos no chão para enterrar vísceras, ossos e pele dos animais abatidos. O objetivo era não atrair urubus, pois o voo dessas aves também poderia entregar o ponto exato do esconderijo.